dia a todos, vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus, estamos aqui na sua santa presença, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos concedeu, para cada um de nós que se reunimos aqui, Senhor, para poder te agradar, para poder te honrar, Senhor, e poder falar da sua santa palavra. Por isso, Senhor, eu lhe peço que o Senhor me abençoe, Senhor, para poder falar da sua santa palavra, Senhor, e refletir, Senhor, nas suas bênçãos, no seu poder, nas suas maravilhas e nos seus exemplos que o Senhor deixou, Senhor, através da Escritura, para a gente refletir na sua bondade, no seu amor, e em tudo, Senhor, que o Senhor fez em nosso favor, porque o Senhor sabe, Senhor, que nós dependemos do Senhor, meu Deus, e é uma maravilha depender do Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele Deus poderoso, que o Senhor pode nos conceder todas as coisas que precisamos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui, Senhor, e abençoe aqueles que não vieram também. O Senhor sabe o motivo de cada um. Obrigado por tudo, Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu peguei um estudo aqui para falar uma pregação, fica em Lucas 11, do versículo 5 a 8. É um texto assim bem simples, mas é importante para a gente refletir sobre isso. Lucas 11, do versículo 5 a 8, que fala: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu, aos meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a você que se levante, não levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, e ele fora por causa do incômodo, e lhe dará tudo o que estiver em necessidade. Então, aqui nesse contexto aqui, eu só queria trazer assim, uma reflexão assim, de pensar, né, sobre os seres humanos, né, raramente, né, eles persistem, né, nas atividades e eles chegam a acreditar que seja frutos. Quantas vezes chegou, né, as pessoas simplesmente, né, abandonando os negócios de venda ou instruções superiores, que tenta, mas de repente ele acha, né, isso aqui não vai dar para mim, não adianta tanto esforço, né, inadequado nessas tarefas, né, irrelevante, né, por esses futuros, sobre essas metas, né, da reação, que muitas vezes ela acha que não vai ser correspondido, né. Então a gente vê que muitas vezes as pessoas nesse mundo, elas pegam uma tarefa, né, às vezes um trabalho, que ela vê que ela tem que ali ralar muito, dar muito sangue, e seria muito esforço, muitas vezes. E a pessoa, para dar certo naquilo, ela tem que persistir muito, né? E muitas vezes a pessoa chega numa hora que ela não suporta mais, ela fala assim: para mim não dá, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre a situação de nós que servimos a Cristo Jesus, né? Muitas vezes a nossa situação como servo de Deus, muitas vezes ela acaba não sendo muito diferente, sim, né? Porque a gente pode olhar aqui em Colossenses, capítulo 5, versículo 17, que Paulo instrui, né, os irmãos, que fala para orar sem cessar, né? Então, quando ele fala para orar sem cessar, que seja constante naquela oração, né? Tem que estar sempre orando e não desistir da oração, né? Sabemos que muitas vezes as pessoas se sentem tão para baixo, se sentem tão assim desanimado, que muitas vezes a pessoa acha que nada dá certo na sua vida e de repente ela vai deixando até de orar. A pessoa se sente tão vazia, se sente tão fraca assim por dentro, assim, que ela acha que Deus não está ouvindo. Falou: por que eu vou estar tanto falando com Deus, orando, falando com o Senhor, mas as coisas para mim tá tudo ruim, né? E parece que não dá nada certo e as coisas só vão piorando. Muitas vezes a pessoa se sente frustrada diante de Deus, né? Muitas vezes a pessoa olha para cima, né, e sabe que lá tem um Deus todo poderoso, aquele Deus que pode nos acudir e fazer tudo aquilo que necessitamos, mas muitas vezes, por causa da nossa fraqueza, a gente vamos ficando desanimado, a gente vamos até deixando a oração de lado, né? E aqui o apóstolo Paulo fala, né, que é para orar sem cessar. Então a oração é uma parte importante diante do servo de Deus, né? Se a gente for refletir, nós aqui como igreja, não, a gente vê uma igreja pequena, mas é importante a oração na nossa vida, que devemos orar um pelos outros e orar por todas as coisas, né, que agrada a Deus, pelo trabalho, que outras pessoas vinham se converter e vinham realizar o trabalho de Cristo Jesus. Então aqui é importante, né, a oração fazer parte do cristão, né?
Mas muitas vezes a pessoa se sente tão para baixo que vai desistindo, né, de estar focado na oração com Deus, né? Sabemos que a oração é uma coisa muito importante, né? Então Jesus, até quando ele fala sobre essa parábola aqui, seria mais para refletir sobre os discípulos, né? Sabendo que Jesus sabia que as pessoas iam servir a ele e ia encontrar muita dificuldade, né? Então Jesus deixa, seria no sentido assim, da pessoa ser insistente, né, de falar com Deus, né? Porque a gente vê aqui sobre uma situação assim bem, bem difícil, né, que fala sobre essa parábola desse amigo, né, que seria o amigo da meia-noite, ou podemos dizer aquele amigo, né, que incomoda, né, numa hora que não seria assim favorável, né, que fala que Jesus disse, né, que se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me empreste 3 pães, né? Então aqui a gente vê que esse pessoa assim, que tinha esse amigo, sabia que aquele amigo tinha o que oferecer para ele, né? Que ele podia dar aquilo que ele queria, né? Mas por quê? Esse rapaz aqui, ele recebeu um amigo de viagem, né? Que chegou na casa deles, coisa que ele não estava esperando, né? E ele estava assim, o que dá, né? Sem dar o que oferecer, né? Então seria muito chato você receber uma pessoa na sua casa, de repente você não poder dar nada para aquela pessoa comer, né? Então ele pegou e pensou assim, olha, tem um amigo ali que tem condições, né? Então ele foi lá chamar esse amigo, né? E ele falou, né? Que ele tinha recebido essa pessoa, né? Um hóspede na sua casa, né? E ele precisaria de 3 pedaços de pão. Mas o horário já não era favorável, um horário já que já era meia-noite, né? Aqui te vê que esse amigo deu uma resposta bruta. Ele falou assim, olha, já é tarde, pois eu e meus filhos já estão deitados, né? Não vou atender. A gente vê que a resposta foi bruta, né? Então, quando a resposta foi bruta assim, então qual é a situação desse rapaz? Talvez chegar lá de novo na casa dele, de mão vazia, seria um negócio assim meio difícil, frustrante, né? Não ter nada para dar para o rapaz. Então, a situação dele foi o quê? Insistir, até que esse homem venha e dê, né, as coisas que ele estava necessitando, né? Que seriam os pedaços de pão, né? Então, a gente vê que a assistência aqui foi uma coisa assim importante, porque ele conseguiu o que ele queria, né? E você podemos pensar se ele seria assim uma pessoa até embaraçada, nem agora, vou ficar perturbando essa pessoa aqui, né, que é meu amigo, ou volto lá de mão vazia. Então ele achou meio ruim voltar de mão vazia, ficou insistindo, até que esse homem veio e deu, né, as coisas que ele necessitava, né? Então você podia pensar também, a gente podemos pensar sobre isso, né? Talvez esse rapaz também que estava lá na casa pensasse assim, olha, eu tenho amizade com esse rapaz por tantos anos, né? De repente, por eu negar que ele está querendo fazer, dar o que ele está querendo, de repente a gente podemos quebrar esse laço de amizade e ficar uma coisa assim de inimigo pro resto da vida, só porque eu não vou querer dar o que ele está querendo, né? Que seria uma necessidade de 3 pedaços de pão, né? Que seria uma coisa simples. Então ele acabou levantando e dando, mas a gente vê sobre a existência dessa pessoa, né? Então Jesus deixa essa parábola aqui sobre, muitas vezes devemos pensar sobre a nossa assistência, que devemos estar sempre falando com Deus, né? Sempre orando para Deus, porque a gente sabemos que Deus, ele é poderoso, ele tem sempre o poder, né, de nos ouvir e nos dar aquilo que nós vamos querer, né? Então a gente podemos ver que e pensar sobre isso, né? E nunca devemos desanimar de falar com o Senhor nas nossas orações, né? No versículo 6 aqui fala, porque outro amigo lhe chegou de viagem e não tem nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estão deitados. Não posso levantar e lhe dar os pães. E digo a vocês, se ele não levantar para lhe dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo que tiver necessidade, né? Então, que a gente podemos pensar sobre essa situação, né? Que ele insistiu até conseguir o que ele queria, né? Então, é que a gente podemos pensar sobre isso, né? Sobre esse desejo, né, de oração com o Senhor, né? Sobre esse conselho que a gente vê aqui, sobre esse valor, né? Da referência, né, dessa reflexão do cristão por fé da oração, né? Se a gente ora por Deus, está sempre falando com Deus, porque significa que a gente tem fé. Porque se a gente não tivesse fé, a gente não ia estar pedindo para Deus, falando em oração. Se a gente ora, porque tem fé, né? Então a gente podemos pensar que Deus, por mais que ele pode, aqui a gente vê que esse rapaz acabou dando, mas por mais que Deus ele não vai dar aquilo que nós estamos querendo, mas ele nunca vai negar de estar nos ouvindo, né?
Porque a gente vê que Deus vai estar sempre ouvindo seus filhos amados, né? Então, o que a gente podemos pensar sobre essas parábolas, né? Que nesta parábola, né, um homem é surpreendido nessa calada da noite, né, sobre esse hóspede inesperado, né? Embaraçado por não ter nada para alimentá-lo. Para cumprir essa exigência da hospitalidade do Oriente Médio, ele vai ao seu amigo vizinho à meia-noite pedindo 3 pães. A resposta é bruta e insensível. Não importes, por tal, as portas já estão fechadas e meus filhos comigo já estão deitados e não posso levantar-me para estudar, né? A gente vê isso aqui em Lucas, né? Fala do versículo 11, versículo 7, né? E se outros lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, né? A porta já está fechada. Então a gente vê que a resposta foi bruta, né? Então a gente vê sobre essa reação do suplicante, né? Contudo, é insistir sem acanhar, até que seu amigo veja que há menos inconveniência em honrar o pedido, do que continuar discussões a essa hora da noite. A moral da história indica no versículo 8, o que é a persistência ou falta de acanhamento do hospedeiro embaraçado conseguir o objetivo numa situação em que os laços de amizade e afinidade mostraram eficácia. Portanto, a aplicação da parábola é para encorajar a persistência e a fé, a esperança da oração, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que a nossa fé, nossas orações com Deus, ela tem que ser constante, né? A gente podemos ver que a situação desse homem, que por mais que ela seja indelicada ali, a situação que ele estava passando, mas ele falou assim, eu não tenho o que fazer, tenho que insistir. E qual de nós muitas vezes nos ficamos assim diante de Deus, né? Está numa situação tão difícil, que a nossa situação era insistir com Deus nas orações, para que Deus tivesse misericórdia e nos acolhesse e nos atendesse, né? Sabemos que todos nós somos assim e faz isso com Deus, né? Então aqui a gente podemos ver como a bondade de Deus, né? Jesus, ele fala sobre isso, depois ele mostra sobre a sua bondade, que fala aqui do versículo 9 ao 13. Aqui fala, por isso digo, vocês peçam e lhes será dado, busque e acharão, bata e a porta será aberta para vocês, pois todos os que pedem, recebem, o que busca, encontra, e a que bate, a porta será aberta. Quem de vós, sendo pai, daria uma cobra ao filho e que lhe pedir um peixe, ou daria um escorpião aos seus filhos que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então aqui a gente vê sobre essa história de Jesus, que ele fala, né, que ele está pronto, que tudo o que a pessoa pedir, ele tem condições de dar. A gente vê que Deus é um Deus poderoso e a gente tem que ter essa convicção que Deus é capaz de todas as coisas. E aqui a gente vê que Jesus, ele dá um exemplo de nós que estamos aqui no mundo. Ele fala assim, qual é o pai, né, que o filho pedir uma coisa boa, ele vai dar uma cobra. Ou de repente ele pede um ovo, ele vai ali dar um escorpião. Alguma coisa assim, né, bem ruim. A gente vê assim que essas coisas, um pai não vai fazer para o seu filho. A gente vê que o filho vai sempre receber coisas boas do pai, né? A gente podemos pensar que aqui, essa palavra fala até que vocês que são maus, dá coisas boas para os seus filhos. Imagine Deus, que é bem superior, bem maior, maravilhoso e cheio de amor, né? A gente vê que Deus vai estar sempre pronta para o que dá. E aqui Jesus, ele declara numa coisa espiritual, ele fala que se vocês pedir, ele vai lhe dar o Espírito Santo. Você imagina que devemos pedir para Deus? Seria aquelas coisas puras, eficazes, né? Que seria para a gente abrir os olhos e ver as coisas de Deus e estar sempre pronto para fazer a vontade de Deus, né? Então a gente vê que Jesus, ele relata, né, sobre essa coisa maravilhosa. Se vocês pedirem, eu envio o Espírito Santo. Então a gente vê que queria ser um presente maior que isso, teria uma coisa melhor para você pedir para Deus, que o Espírito Santo nos acompanhe em toda a sabedoria, em todas as coisas para agradar a Cristo. Então a gente podemos ver, né, que essas orações que vamos pedir, devemos estar sempre tendo consciência e pedir aquilo, o que é bom e é favorável diante de Deus, né? A gente sabemos que em pedido de orações, a gente vê assim que muitas vezes a pessoa pode pedir coisas absurdas para Deus, né? Muitas vezes a pessoa, às vezes ela trabalha, tem um salário X, de repente ela vai querer o quê? Um carro conversível, uma coisa que foge do salário daquele, não tem como alcançar isso diante de Deus. Então a gente vê assim que coisas abusivas, coisas que
que não vai nos ajudar, com certeza Deus não vai dar. Deus é aquele Pai amoroso que muitas vezes vamos pedir coisa para Ele, mas Ele só vai dar aquilo que Ele vai ver que é bom para nós. Sabemos que muitas pessoas que têm filho, muitas vezes para agradar o filho, dá muitas coisas para os filhos que muitas vezes nem precisa e nem é tão necessidade. Dá simplesmente para agradar o filho, é falar, toma isso, toma aquilo, mas aquilo ali, muitas vezes, porque tem amor pelo filho, está querendo agradar o filho, muitas vezes aquilo nem é necessidade e não é uma coisa necessária. A gente vê que o nosso Deus é o nosso Deus verdadeiro, um Deus justo, e Ele vai dar aquilo que é necessário para nós. Se vamos pedir coisas absurdas para Ele, com certeza não vamos receber, né? Sabemos que o nosso Deus lá do céu, a gente muitas vezes, Ele, por situações difíceis, né, que seus servos muitas vezes passam aqui na terra, muitas vezes eles vão acabar ouvindo coisas absurdas, né? Muitas vezes pessoas que servem a Cristo vai passar por situações tão críticas que muitas vezes ela é capaz até de se perder e é capaz até de aborrecer Deus com coisas que não é necessária, né? A gente podemos ver assim que é uma dificuldade muito grande. Eu lembro até de quando eu me batizei logo no início, assim, que eu já tenho 28 anos de casado, né? Eu lembro que ali no Socorro ali era muita metalúrgica, era muito serviço que tinha ali, né? Era a época que era muito forte, né? Aí eu lembro que eu estava desempregado, daí eu ia lá procurar emprego, lá fazia ficha, fazia parte de seleção, depois eu não conseguia, e quando eu estava no ponto do ônibus, eu via aquelas pessoas felizes, tudo que conseguiu emprego. Eu lembro que teve uma pessoa que perguntou, você conseguiu? Eu falei, não consegui, né? Sabia que eu passei por uma situação tão difícil, eu já passei por tanta humilhação, que eu chegava até a olhar para cima assim, e falar, Deus, o Senhor é tão poderoso, tão grande, e eu estou aqui, nada. Mas a culpa é de quem? Porque era eu que não estava qualificado, né? E mesmo assim eu ficava perturbando Deus e queria. E aquelas pessoas que estavam ali, eles conseguiam porque realmente eles estavam qualificados para aquilo. Pessoas estudaram bastante, tinha curso disso, daquilo, e às vezes as empresas escolhem, né? Eu lembro que eu sempre olhava para Deus e não começava, acho que aborreci muito com Deus, falava assim, não acredito, né? Senhor, céu maravilhoso, estrela, tanta coisa maravilhosa, o Senhor é tão poderoso e eu aqui não consigo nada. Mas eu procurava emprego, procurava e não achava. Andava aquela parte do Socorro ali tudinho, com filho pequeno, passei por um sofrimento muito grande. Eu lembro que uma vez eu fui numa agência de emprego, o cara me encaminhou para uma agência de emprego, era numa firma ali no Socorro. Falou assim, ó, você vai lá que tá pegando, são muitas vagas e a vaga é praticamente garantida. Aí eu fui lá, eu vi muitas pessoas conseguindo e de novo eu não consegui. Aí eu fiquei frustrado com aquilo que eu vi que era muita vaga, muitas pessoas que conseguiram. Daí eu fiquei tão irritado, passou outro dia eu voltei lá na agência. Aí conversei com o cara da agência já sabia. Falaram, elas entraram em contato comigo. Eu não quero se meter na sua vida não, mas eu posso te ajudar numa coisa. Realmente você não está qualificado para conseguir esse emprego, mas eu posso te ajudar em outra coisa. Tem uma vaga que se você correr atrás, vai ser baratinho e você vai conseguir. Você faz um cursinho de porteiro, aí você vai conseguir vaga numa área de portaria, que é muita vaga. Aquela época lá tinha vaga demais nessas áreas, né? Depois você pode fazer um curso de vigilante, aí você vai trabalhar nessas áreas. Aí depois você vê o que você faz da sua vida aí, mas é um lugar que eu estou falando para você conseguir emprego. Esse rapaz dessa agência, se eu ver ele hoje na minha frente, eu não conheço, faz muitos anos isso. Mas eu ouvi o conselho desse, quando eu peguei o ônibus, eu já vim pensando no que ele falou. Aí eu corri atrás disso e consegui. Mas talvez foi a mão de Deus, por uma pessoa estranha. Falou, olha, o caminho é esse. Porque eu estava cobrando demais de Deus, porque eu não acreditava. Falei, tantas pessoas, a gente vem na cabeça da gente, tantas pessoas, Senhor, que não servem aqui, não estão ali na igreja, eu me esforçando, indo na igreja, tudo. Precisava de emprego e não conseguia. Mas era aquela coisa, né? Talvez você não estava qualificado. Então, é uma coisa assim que a gente aprende, e essas coisas eu trago comigo, né? Então, a gente vê assim que Deus, na verdade, Ele está lá no céu, todo-poderoso, mas muitas vezes Deus acaba ouvindo muitas coisas de pessoas que servem a Ele, pedindo coisas, muitas vezes aquela pessoa não tem condições para aquilo e acaba pedindo para Deus, né? Então, você imagine se Deus Ele vai deixar de ouvir. Ele não vai ouvir, Ele não vai deixar de ouvir nunca. Mas a gente tem que se policiar para chegar nesse requisito, né, de saber, né, que a gente tem que pisar na onde a gente alcança, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, nessa situação aqui, né, que a gente vê que esse homem, ele sabia que aquela pessoa que era seu amigo tinha o que dar para ele. Ele insistiu até conseguir. Então a gente podemos ver, né, que Deus, Ele é capaz de dar todas as coisas que nós precisar, que deixa aqui no versículo, que Deus é poderoso
Mas a gente sabemos que nós também tem que saber se adequar, né, e pedir o necessário para Deus. A gente vê o reforço que Jesus fala assim: se vocês pedirem o Espírito Santo, eu lhe darei. Você vê, o Jesus fala: o mais importante é a salvação, né? Peça, né? Sabedoria de Deus, Espírito Santo, né? Que eu lhe darei, né? Então aqui a gente podemos refletir sobre essas coisas e sobre a existência da oração, né? A gente vê que a oração é uma coisa assim muito importante sobre as nossas vidas, e é importante, né, reconhecer, né, essas parábolas, né, sobre essas ilustrações aí que Deus coloca em nossas vidas, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? A gente podemos ver que é insensível de má vontade. A gente podemos ver que esse homem, né, sabendo que já era tarde, meia-noite, ele pegou e falou: vou ir lá, vou atender esse rapaz, vou dar os pedidos, não vou ser mais importunado, né? A gente podemos ver que Deus, na verdade, ele não é aquele amigo, na verdade, que vai ser importunado por nós, né? Por mais que a gente esteja precisando dele naquelas horas de madrugada, lá 2, 3 horas da manhã, muitas vezes a gente está em alguma situação crítica, ou fez alguma coisa errada, precisa pedir perdão para Deus, está naquele sofrimento. Muitas vezes, se você for buscar ele lá de madrugada, ele vai estar atento assim, para te ouvir e te socorrer. Então Deus, ele não é que nesse rapaz que vai falar: olha, já é tarde, não me importuna, não me perturba, né? Então aqui a gente vê que Deus, ele não faz isso. E a gente podemos ver sobre a diferença de pessoas também, que esse homem aqui, ele foi insistente com esse amigo para ter aquilo que ele queria, né? A gente sabemos que existe de pessoas diferentes. A gente sabemos que muitas vezes uma pessoa, ela ouviu um não, para ela acabou. Ela nunca mais vai pedir nada para aquela pessoa, só basta ouvir um não. A gente vê que existe esse tipo de pessoas. E a gente vê que muitas vezes, até se você está resolvendo alguma coisa com uma pessoa, assim, se a pessoa olha para você e diz: olha, eu vou pensar. Muitas vezes, só da pessoa falar que vai pensar, muitas vezes para você também já não interessa mais. Fala, mesmo se ele for querer falar que vai dar certo, aquilo que eu combinei com ele, eu também já não vou querer, porque ele falou que vai pensar. A gente sabe que existe esse tipo de pessoa, que muitas vezes não aceita, né? E agora a gente vê sobre a qualidade desse homem, que ele era persistente. A gente podemos ver, né? A gente vê que o apóstolo Paulo passou por aquela dificuldade sobre o espinho na carne. Por 3 vezes ele pediu ao Senhor, e o Senhor falou para ele: minha graça te basta. E a gente vê como o apóstolo Paulo viveu o resto da vida servindo ao Senhor e não pediu mais nada sobre aquilo para Deus, que não mostra nada na Escritura que ele pediu, né, sobre o espinho da carne mais. Né? A gente não sabe nem o que era que ele estava sofrendo, mas só bastou Deus falar: minha graça te basta, para ele já foi o suficiente. Então a gente podemos ver, né, que Deus, ele tem todas as coisas suficientes para nós estar com ele, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então aqui a gente podemos pensar, né, sobre Jesus, né? Ele completa nas suas ilustrações aqui também em Lucas, né, sobre a fidelidade da oração, né? Indo além da certeza de que Deus ouve a oração de seu filho, é uma concentração no objeto, né, da súplica, enquanto há certamente exemplo de abusos cometidos contra as crianças em volta a nós, maiores pessoas, não importa se são más ou dão coisa assim, entre os seus filhos. A gente vê sobre aquela situação que foi mostrado lá sobre pessoas pedindo coisa, vai dar uma coisa ruim e tal. A gente podemos saber que tem pessoas loucas também que acabam cometendo maldade, mas a gente vê que Deus, ele nunca fará isso, né? Então podemos pensar sobre todas essas coisas, que Deus, ele é maravilhoso, né? Aqui a gente podemos pensar também, né, Jesus, né? Ele deixa com um exemplo, né, em Lucas capítulo 18, do versículo 1 a 8, vai falar também sobre a assistência de uma pessoa que estava querendo uma situação, né, que seria uma mulher viúva, e ela insistiu por um juiz, né? Lucas capítulo 18, do versículo 1 a 8. Lucas 18, do versículo 1 a 8, sobre a parábola do juiz. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue-me a causa contra o meu adversário. Por alguns tem por ele e não quis atender. Mas depois pensou assim: e bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como está viúva, fica-me incomodado, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juízo iníquo. Será que Deus não fará
justiça aos seus escolhidos, que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo vocês que depois lhe fará justiça com tudo. Quais o Filho do Homem vier, e será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então aqui a gente vê sobre essa parábola desse juiz, né, que fala que aqui tinha um juiz que ele não temia Deus e não temia coisa nenhuma. A gente vê que era um juiz assim bem arrogante e bem ruim. Aqui fala que tinha essa mulher viúva, que essa mulher ali ia diretamente lá nesse juiz e falava: Senhor, vê a minha causa, julgue a minha causa. Ela insistia constantemente para que esse juiz julgasse a causa dela. Ela ia lá, ia e voltava, porque esse homem não julgava. Chegou uma hora que a pessoa falou assim: aquela mulher está aqui de novo. E o que aconteceu? Ele pensou: vou julgar a causa dessa mulher, porque pelo menos vou ficar livre dele, né? Não vai me aborrecer mais. Então a gente vê que esse juiz injusto, ele julgou essa mulher não porque tinha misericórdia, tinha pena dela, apenas para ficar livre. A gente vê que podemos pegar o exemplo sobre aquele homem, né, que estava dentro da casa, que tinha aqueles mantimentos que poderia ajudar aquela pessoa. Talvez ele fez isso, ele chegou assim: eu vou dar os pães que eles estão pedindo para mim ficar livre dele, pelo menos ele não vai ficar batendo na minha porta mais, ficar chamando, já é tarde, eu preciso dormir. Então seria mais ou menos assim. E aí a gente vê assim sobre a situação. Aqui a gente vê que Deus, ele não vai fazer isso. Se Deus tiver de fazer alguma coisa para nós, ele vai fazer, não é porque que a gente está enchendo o saco dele toda noite na oração, ou toda hora pedindo na oração. Deus, ele não é desse jeito. Se ele vai conceder, porque realmente ele tem amor e misericórdia, ele vai fazer isso porque ele é bom, porque ele é justo. Porque se ele fizer isso só menos para ficar livre, jamais ele vai fazer. Porque nosso Deus, ele é maravilhoso. A gente vê que as pessoas do mundo, muitas vezes, ela acaba fazendo coisas mais para ficar livre da outra pessoa, né? Por isso eu não quero mais aquela pessoa chata aqui me enchendo o saco, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Então aqui a gente vê sobre essa parábola aqui dessa pessoa pedindo esses 3 pães aqui. Eu imaginei assim também, antigamente, né? Na época que meus pais eram vivos, né? Ele teve 10 filhos, a situação é bem difícil. E aquelas, não sei se muitas pessoas passou por isso. Naquela época era normal as pessoas saírem com canequinha. Vai na casa de um, pedir um pouquinho de açúcar, o outro pedia um ovo, o outro pedia, tem um pouquinho de sal aí, tem um pouquinho de arroz. Então era normal você sair com a canequinha. Eu, por ser criança, minha mãe cansava e falava assim: ó, vai ali na casa do vizinho lá, traz um pouquinho de açúcar. Eu ia lá, uma simplicidade. E a gente sempre sabia que você nunca ia receber, não. Você recebia, você vinha com aquela canequinha. Vai em tal lugar, ela pede 3 ovos, né? Uma coisa simples, né? Se fosse para fazer isso hoje, né? Talvez as pessoas de hoje em dia não iam aceitar, porque assim é uma humilhação, né? E hoje também, às vezes, as pessoas melhoraram de situações financeiras e também com esse negócio de cartão, às vezes fica mais fácil comprar as coisas, né? Então as pessoas não vão passar por isso. Mas eu lembro que eu mesmo, eu fiz muito isso, né? Ia com a canequinha, pedia um pouquinho de açúcar que a minha mãe pedia, às vezes um pouquinho de arroz, aquela pobreza mesmo, sabe? Mas só que as pessoas eram tudo simples, né? E você tinha amizade com todo mundo, era uma coisa boa. Hoje, muitas vezes a gente mora numa casa, muitas vezes tem um vizinho do lado, outro, às vezes mora anos e anos ali, você nem vê a cara do vizinho, não sabe nem o nome dele, nunca teve amizade nenhuma, porque hoje as pessoas estão se fechadas. Então, às vezes, eu estava pensando, quando estava preparando esse estudo, se naquela época você tinha aquela amizade tão forte, se você tivesse a preparação sobre a palavra de Deus que a gente tem hoje, talvez podia trabalhar bastante para Deus e converter muitas pessoas. Mas hoje a palavra de Deus está aqui nas nossas mãos, mas hoje as portas dos vizinhos estão fechadas, né? A gente não tem mais aquele contato mais. Hoje em dia as pessoas não querem saber de amizade, né? Você vive ali 10 anos ali, o vizinho está ali do lado, mas você nem olha na cara dele, às vezes sai, não fala nem oi, o outro do lado. A vida hoje em dia é assim. Não tem mais aquele leque aberto que nem tinha antigamente, né? Eu lembro que muitas vezes eu caminhava para um lado, para o outro, as pessoas também podiam em casa pedir alguma coisa também, porque era normal naquela época. Eu passei por essa época, né? Era uma época simples, mas era boa, e as pessoas naquela época eles conversavam bastante, um na casa do outro. Eu lembro que eu não tinha televisão na minha casa, ia na casa do vizinho, era aquela televisão preto e branco, eu ficava lá vendo televisão até tarde. E quem tinha televisão naquela época, né, virava a casa de celebridade, né? As criançadas iam lá e lotavam na sala, né? E hoje em dia acabou, né? Você imagina se essas coisas fossem assim hoje e a gente tivesse essa chance de falar a palavra de Deus, né? Tinha muita amizade, né? A gente vê que nós estamos vivendo
numa vida diferente, né, que as coisas mudam, mas a gente vê que essa passagem aqui de ver aquela pessoa pedindo, eu lembrei muito da época dos meus avós, da época dos meus pais, né? Então existiu muito isso e as pessoas eram muito boas naquela época. E hoje a gente vê que por causa da violência, as coisas que estão acontecendo, as pessoas não querem saber da amizade, as coisas estão fechadas, né? Muitas vezes é difícil você conseguir uma amizade com uma pessoa, por mais que você seja vizinho daquela pessoa, não está mais que nem antes, né? Então a gente vê assim que a situação mudou, mas a gente vê que o nosso Deus é o mesmo, né? Então quando a gente tiver chance de ter alguma amizade, devemos refletir nas coisas de Deus e poder falar sobre Deus, né? Que a gente podemos ver que Deus, ele é maravilhoso e Deus tem amor por todas as pessoas, né? Obrigado pela atenção de todos.